Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Nerd Depois dos 40, ou Nerd 4.0, ou como você quiser chamar esse canal. Bom, como vocês sabem, eu não gravo vídeo com muita frequência, né? Gravo mais para os amigos e de repente fazer algumas amizades. E o esquema desse canal não é ganhar legiões de seguidores, e sim fazer amigos ou compartilhar coisas do mundo nerd que eu vivencio, que eu compro com meus amigos, que a maioria deles estão espalhados pelos estados brasileiros e alguns até fora do Brasil. Então, o canal ele tem essa função do que realmente ser um canal que visa lucro, visa visualizações, visa legiões de fãs, e a gente está aqui, certo? E eu costumo falar, né? Era um dos meus bordões lá atrás quando eu comecei. Eu dei uma parada, mas eu resolvi falar de novo que você não pediu, mas eu trouxe aqui para compartilhar e mostrar para vocês o ônibus do Lobo, recém-lançado pela Panini aqui no Brasil. Essa é uma proposta de ônibus que terá 3 volumes, se seguir o ritmo como foi nos outros países, e vai reunir, pelo que eu vi, as 64 edições mensais entre 92 e 97, 98, que foram lançadas do Lobo nos anos 90, mais um monte de minisséries especiais que deixaram o Lobo muito famoso. Algumas publicadas no Brasil ou pela Abril, ou pela editora Metal Pesado, ou pela própria Panini, e algumas são inéditas no Brasil, e nesse ônibus aqui mesmo já temos algumas inéditas. Para mim é muito especial eu falar do ônibus do Lobo, assim como é do Superman, do Batman, porque o Lobo ele é um dos meus personagens favoritos do DC. Quem me conhece aí sabe que eu tenho uma coleção de lobos lá, ó, motos do Lobo lá, e bonecos absurda, mas praticamente tudo que foi lançado no Brasil e algumas importadas, eu tenho uma coleção de quadrinhos, na máxima que eu consegui fazer nos últimos anos do Lobo, e ele é um personagem muito, muito especial para mim. Que, para quem não sabe, ele é um personagem que, ao mesmo tempo que é canônico, que ele é um dos personagens mais poderosos, mais fortes da DC, ele é um anti-herói, e as histórias dele levam um pouco de sátira. O que mais me deixa atraído no Lobo é que ele é totalmente o avesso do que é legal na sociedade, né? Ele não é um cara para ser feito legal, e mesmo assim muitas vezes ele está em diversas enrascadas. O fato dele ser uma pedra enorme no sapato do Superman, isso assim me deixa assim bem assim, eu acho divertido nos quadrinhos, melhor dizendo. E ele tem muitas histórias legais, e ao contrário do que o pessoal pensa, ele é muito inteligente, e ele costuma se dar bem em muitas histórias, muitas mesmo. E ele tem um desfecho, porque algumas histórias têm um bom desfecho. O Lobo, ao contrário do que o pessoal pensa, que ele é baseado. O pessoal sempre fala que ela não quis. Inicialmente, ele foi baseado no personagem, no músico David Bowie, né? E depois, nos anos 90, Kate Giffen e Roger Life desenvolveram ele melhor, de uma forma que ele começou realmente a parecer mais com a maquiagem do Kiss, depois mais tarde do Rob Zombie, e essa aparência alienígena de pele branca aí. Ele é de uma raça que se chama Kizarnia, de um planeta que se chama Kizarnia, e por isso ele é um Kizarniano. Kizarnia é um planeta que seria tão evoluído tecnologicamente quanto Krypton, porém eles eram evoluídos em outras coisas mais zen, mais espirituais, coisa que acabou fazendo com que o Lobo, que nasceu diferente de todo mundo no planeta dele, acabasse achando o planeta um tédio, e acabou dizimando toda a população e se tornando literalmente o último dos Kizarnianos,
que inclusive é o nome de uma das histórias que está aqui dentro. Bom, a proposta desse vídeo não é só falar o quanto que eu adoro o lobo, mas também mostrar um pouquinho para vocês sobre esse trabalho da Panini aqui. Então, vou virar a câmera aqui e acompanhem comigo, a gente dá uma folheada um pouco nesse ônibus aqui. Prepare-se, que será um vídeo longo. Você que é fã de lobo, tem certeza que você vai assistir esse vídeo na íntegra. Você que simpatiza, talvez assista. E se você já não gosta muito, então se prepare, né? Que provavelmente você não deve assistir esse vídeo, né? Agora, quem é curioso por personagens da DC, talvez isso seja um prato cheio, porque pelo que eu vi, não tem muitos youtubers de canais de quadrinhos que simpatizam com o lobo ou até entendem do lobo. Até agora, os canais que eu vi que falaram do ônibus, mas se vangloriaram por já tê-lo antes de todo mundo e que vai ler, que é um personagem legal, que ele é um anti-herói e tudo, mas na verdade ninguém conhece bulhufas de nada do lobo e alguns, sinceramente, para mim, eu acho que nunca nem realmente leram Lobo. Se leu uma ou duas minisséries, porque eles falam cada abobrinha do personagem que dá vontade de ir lá e massacrar ele nos comentários, mas eu largo pra lá, porque o que eu vou ganhar com isso, na verdade? Então, vou colocar o ônibus aqui na minha mesa e vamos dar uma olhadinha para ele, ok? Então aqui está o ônibus. Bom, para quem não conhece essas versões de quadrinhos compilados, né, o nome que se dá de ônibus é um encadernado com muitas histórias, né? No caso, eles costumam ultrapassar de 600, 700. No caso, esse aqui tem 1080 páginas. Ele tem uma sobrecapa, que é muito legal. Aqui temos o lobo na moto dele, a Space Hog, e por dentro nós temos essa imagem aqui, que é uma imagem famosa, né, do lobo mordendo os lábios e tem uma gota de sangue escorrendo. Ainda mostrando um pouquinho da sobrecapa, ela tem a lombada, tem aqui a parte de trás, um pedaço do desenho que é da frente, né? Eles juntam, olha só, ele junta aqui, tá vendo? Esse desenho ele é inteiro assim. É o lobo sentado na pedra com o logotipo dele, e aqui tem golfinhos espaciais voando, que para quem não sabe, golfinhos espaciais é a única coisa que o lobo ama no universo, né? Aqui tem um aviso, né? Assassino de reis e flagelo do cosmos, né? Mas outro aviso aqui, né? Atenção, este livro não é recomendável para nerds chorões, fracassados, cagalhões e para pessoas de constituição fraca. Já é um aviso que o Lobo é uma comédia, era uma sátira de um personagem muito violento e sanguíneo que talvez não sobreviveria nessa época de moralmente correto que estamos vivendo nos últimos anos, né? Acho que a cultura woke simplesmente é totalmente avessa a tudo que o lobo significa. O criador dele é o Kate Giffen, né? Que é conhecido por fazer personagens da Liguinha, mas o Roger Slife, ambos já falecidos hoje em dia, infelizmente. Kate Giffen, para quem não sabe, né, também é o criador do personagem Guaxinim do Guardiões da Galáxia, o Rocket Raccoon. Aqui nós temos a guarda, que é outra imagem do lobo mordendo seu lábio e sangrando. Aí aqui começa as imagens, né, o lobo já mandando um foco-off aqui, né, com seu cachorro, né, que é o Dog. E tem aqui a apresentação, o Ônibus volume 1. Como eu já falei, a proposta é ser 2 volumes. Aqui está o lobo, né, em um momento de zoeira, se eu não me engano, isso aqui é uma parte
da história O Último Czarniano. E aqui nós temos a lista de todos os artistas que participam, né? Principalmente o nome de Simon Bisley, que é um dos desenhistas do Lobo mais famosos e característicos que existe. Aqui nós temos uma lista no índice, né, com todas as histórias que estão aqui, né? Nós temos aqui O Último Czarniano, aí todas as partes, né? Todas as partes. Aí tem aqui o Castigo de Natal do Lobo, né? Que é aquela famosa história do lobo no Natal, que o Coelhinho da Páscoa contrata ele para matar o Papai Noel, porque o Papai Noel está, né, numa concorrência desleal dos feriados. Depois nós temos aqui Lobo Está Morto, que é aquela minissérie onde ele morre, né, e ele cria um pandemônio tanto no inferno quanto no céu e ganha o contrato de imortalidade para o resto da vida. Essa história aqui é Amor e Fogo, que ela não foi nome original, né? Blazing Chains of Love. Essa história não foi publicada no Brasil, né? Já ela seria inédita. Lobo com Um Lamento de um Fanboy. Essa também não foi publicada no Brasil. Lobo Infanticídio, essa sim teria sido publicada no Brasil já, pela editora Metal Pesado. Depois nós temos aqui Retrato de uma Vítima, Lobo por Trem Vict, também não foi publicada no Brasil. Gladiadores Não Americanos, né? Aqui está traduzido diferente, né? Quando ela já que Un-American Gladiators. Então o nome Gladiadores Não Americanos acho que seria mais conveniente, né? E não Gladiadores Sem Piedade. Aí já tem uma tradução que já não ficou muito legal. Também já foi publicada no Brasil. Lobo Ano 1 também já foi publicado no Brasil pela editora Metal Pesado. Inclusive é uma das melhores histórias do Lobo para mim, né? Lobo Ano 1 é uma história que o Lobo comenta muito de sua origem, como que ele começou sua carreira como caçador de recompensas do universo, e as primeiras vezes que ele saiu, outros empregos que ele andou tentando. Acredite, ele já tentou ser até policial. E o desfecho dessa história aqui, Lobo Ano 1, é realmente surpreendente. É uma das melhores histórias para que a gente veja que o lobo não, apesar daquele visual brucutu e parecendo que ele tem pouco cérebro, ele na verdade ele é muito inteligente e ele tem um desfecho muito incrível no encerramento dessa história. Essa daqui também, ó, Deus na Mira, né? O nome original Contract of God. Essa história também não foi publicada no Brasil. Não foi publicada no Brasil. E ela é em 4 partes e tal. Então ela seria inédita aqui também, né? Eu não lembro dela ter sido publicada no Brasil. E eu já pesquisei várias pra gente comprar, né? E depois nós temos aqui já das Lobos mensais que saíram nos inícios dos anos 90, né? O caso Tigre, Obrigado pelas Lembranças, a Fedentina. Essas traduções elas estão um pouco diferentes das revistas. Aqui a editora Metal Pesado publicou 12 edições que seriam equivalentes até a edição número, se eu não me engano, número 23, né? Porque ela fazia um compilado, às vezes, de 2 ou 3 edições. Então, ela publicou em 12 edições o que seria da número 1 até o 23, que foi publicado mensalmente nos Estados Unidos. Isso das 64 edições mensais que o Lobo teve em quase todos os anos 90. E depois nós temos aqui, todas essas histórias aqui são das mensais do Lobo, né? Todas essas. Deixa eu ver aqui. De menos essa daqui. Essa aqui, ó, a Cadeira Elétrica, In the Chair, de 1994. Essa história aqui também seria inédita aqui no Brasil,
né? O nome dela é In the Chair, né? E em português eles estão traduzindo como que é a cadeira barba elétrica. Ela também é uma história inédita, nunca publicada no Brasil. Então vamos lá, olha só. A primeira história é O Último Czarniano. Essa história ela é muito famosa, ela é muito legal e é uma das histórias assim mais icônicas do Lobo, que ele achava que era o último Czarniano e na época ele fazia parte da Legião, que era a Legião que era uma espécie de polícia galáctica, né, liderada pelo Vril Dox Jr., né, o filho do Brainiac, que é um coluano, que é da versão coluana do Brainiac, né? E por um motivo, né, que o Brainiac enganou o Lobo, que é um cara que sempre mantém sua palavra, ele foi enganado e acabou se tornando membro da Legião. E a proposta aqui é que o Vrildox chamou o Lobo, intimou ele para fazer o transporte de uma prisioneira czarniana. E quando ele chegou lá, ele assustou porque ele achava que ele era o último czarniano, sendo que na verdade existiam outros dois últimos czarnianos, ele e a antiga professora dele, que era uma pessoa que ele detestava. Aqui é muito legal porque nessa história ela é dividida por vários textos e quadros que retratam a infância violenta do Lobo, tipo o nascimento dele, quando ele nasceu e teve uma confusão no hospital, parece que ele matou o próprio médico do parto. Ele aqui jovenzinho, né, já andava num triciclo e já andava todo bad boy, todo armado e por aí vai. Aqui o Lobo ele tem fãs, né, tem uma galera de motoqueiros que segue ele. Aqui tem mais casos do Lobo da adolescência dele. Aqui é o momento que ele se depara com a professora dele, do antigo fundamental e médio, que é uma pessoa que ele detesta, e a história se remete a ele fazer o transporte. Durante o transporte, ele acaba se deparando com inúmeras situações que umas ele enfrenta direto e outras ele nem vê que está acontecendo, para tentar impedir que ele leve a professora dele, né, claro que contra a vontade dele, para o destino dela, a mando do Vrildox da Legião dos Super-Heróis. E aqui a gente vai vendo que é um estilo de desenho muito legal esse do Simon Bisley, né? Que o Simon Bisley desenha tanto a nanquim quanto em aquarela. E aqui ele está desenhando a nanquim e é uma história assim combina muito o estilo com a narrativa, fazendo com que você fique vidrado e querendo saber tudo que vai acontecer. É uma história que você começa e não consegue parar. Aqui está falando sobre o amor do Lobo pelos golfinhos espaciais, né, que são as únicas coisas que ele realmente ama na face da Terra. E vamos vendo aqui, vocês podem ver que é uma história de muita ação. O Simon Bisley desenha muito bem, você ri muito, se diverte muito, e é muito difícil uma pessoa ler essa história aqui e acabar não ficando fã do Lobo. Eu vejo que muitas pessoas, né, que não gostam do personagem, na verdade, realmente nem o conhecem direito, né? Ele participou numa beirada de coadjuvante em alguma história e a pessoa começa a dar palpite. Olha pra você ver que legal, aqui tem o boletim do Lobo, né? Dá pra você ver em que ela era boa e em que ela era ruim na escola. Novamente, mais história, o pau quebrando, né? Não vou ficar falando detalhes aqui, mas só tô passando para vocês terem uma ideia. Aqui o boletim do Lobo, né? Depois que cheio de a mais, depois que ele foi lá e ameaçou os professores. Muito, muito legal isso. A história tem um desenho muito legal. Olha só, mais uma capa. Simon Bisley arrasou aqui. Deixa eu ver o que mais. Tô passando assim rápido, gente, para vocês terem uma ideia mesmo, né? Porque o que mais, né, você pode assim, você tem uma experiência legal vendo o vídeo, né?
Eu tô falando ele bem no improviso aqui, eu não escrevi texto nenhum. E aqui tem umas brincadeiras, né, que os autores fazem, né? Você pode fazer uma carteira de caçador de recompensas, né? Você preenche aqui tudo bonitinho e coloca seu rosto aqui, ó, no lugar desse desenho aqui, que é um desenho do lobo. Olha pra você ver que legal. Então há uma interação dos autores para deixar a experiência mais imersiva. E você vê como que era a criatividade desse pessoal nos anos 90. Aqui tem a famosa história do lobo contra o Papai Noel, né? Ela originalmente se chama Lobo para Militares Christmas Special, onde conta-se uma história que não pode ser contada, que não pode ser espalhada, de uma família que tinha umas crianças muito mimadas, uma coisa assim e tal, e um dia eles receberam a intimação de uma pessoa que foi contar uma história para eles. Aí tem aqui que o Coelhinho da Páscoa contratou um caçador de recompensa, né, um mercenário, que no caso esse mercenário seria o lobo, e ele estaria incubado de ir lá e acabar com a concorrência desleal do Papai Noel. Que na verdade, chegando lá, é um tal de Jake Navalha, onde ele maltrata e oprime os duendezinhos. E o Papai Noel é um cara muito, mas muito ruim. E o lobo acaba fazendo uma chacina ao penetrar na fortaleza do velhinho Papai Noel. Olha só, eu não sei o que deu na cabeça desse pessoal. Papai Noel é esse cara malvado, mesquinho, mestre em armas brancas, e eu não sei porquê, sabe-se lá, cargas d'água, ele tem um gorila de guarda-costas. Olha só que legal. Gente, essas artes aqui são insanas, né? Tanto que uma das action figures que eu acho que segue mais estilo desse visual do lobo aqui é até o lobo da Mattel, que é o Comic Con San Diego de 2009. E folheando mais e mais, nós temos aqui, aí por fim, o lobo decide ele mesmo levar o presente para a lista de possíveis garotinhos que vão ser malvados e provavelmente concorrente deles. Aqui tem Lobo Está Morto, né? A história que ele acaba morrendo, vai para o inferno, e lá ele se torna um personagem do qual ninguém suporta ele. Podem ver que mais interações, né? Tem um caça-palavras do lobo, né? Ligue os pontinhos, né? Se você ligar os pontinhos, que vai ter o dedo te mandando um fuck-off, e por aí vai. Gente, é muito legal. Então eu acho assim, que se você curte anti-heróis e tem um humor negro, você vai adorar essas histórias, certo? Vou dar mais uma passada aqui, porque são 1080 páginas, né? Lobo Infanticídio. Olha só, tudo com muita sátira, muito humor. Os desenhistas aqui, eles deitam e rolam, né? Eles exageram o quanto que eles podem nas armas. Eu acho isso tudo muito, muito legal. Tem um visual muito assim, cyberpunk, né? Muitos robôs, muita coisa futurística, né? Cadillacs voadores, umas histórias que seguem esse estilo. Aqui tem um pouco de Lobo Ano 1. Gente, é muito legal. Olha só que desenho incrível. Essa aqui é mais uma que não foi publicada no Brasil, agora está nas mensais que já foram publicadas. Agora a gente tem ela no melhor formato, né? Esse aqui, gente, é o Gold Star. Gold Star é um super-herói todo certinho que acabou se tornando um inimigo do lobo. O Gold Star é como se fosse o super-homem mais brilhante, mais bonzinho,
do que o próprio Superman. E ele se tornou um inimigo recorrente do Lobo na mensal dele. Gente, olha só essas artes aqui, olha. Muito legal mesmo. As mensagens do Lobo. Sempre com muito humor, um pouco de sensualidade. Olha só a moto dele, cara. A moto espacial dele. Caramba. Olha, é muita ação. Eu acho que é mais ação do que muito não se havia publicado. Eu acho que a gente está precisando mais disso nos dias de hoje. Essa aqui é uma história muito legal, onde o lobo luta com um monte de clones dele, né, que ele tinha um poder de as gotas de sangue dele acabarem se tornando outras. Aqui um pouco de retrospectiva de quando ele era guri. E aqui tinha um cara que estava dominando o universo. Quando ele foi ver, era um clone dele que estava dominando o universo. Ele, quando ele foi ver, ele teve que lutar contra ele mesmo. História muito massa, cara. Quem gosta de clonagem e até pulos, saltos temporais, você vai gostar muito dessas histórias do Lobo. Mais um encontro com o Gold Star. Essa aqui é uma das histórias que nunca foi publicada no Brasil, né? In the Chair. Olha só o estilo de desenho, gente. É insano, insano. Olha, não é um HQ, é um HQ ônibus com muitos extras, mas vocês viram que no decorrer dela tem muitas partes de interatividade. Então, acho que é isso. Acho que deu para ter uma boa noção de como tá esse ônibus. E se você ainda tinha alguma dúvida, eu acho que você não tem mais nenhuma, certo? Olha aí, né? Peguei essa aqui numa promoção que teve no Magazine Luiza, mas fica de olho aí na Amazon, na própria Panini, que dá para você pegar isso aqui por um preço bacana sem estar com preço cheio. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Foi para mim uma postagem muito especial falar sobre esse ônibus do Lobo aqui. Tomara que realmente publiquem os volumes 2 e 3 para a gente ter a melhor coleção de um dos melhores personagens da DC, que se tornaram praticamente intocáveis do final dos anos 80, 90 e início dos anos 2000, que é uma fase impecável de um personagem de um estilo que talvez nunca mais se crie um igual. Então é isso, valeu galera, espero que tenham curtido, né? E para finalizar aqui, só uma olhadinha aqui na minha coleçãozinha do Lobo aqui, ó, ele nas Space Hogs, que eu falei aqui, eu vi que teve um pessoal que ficou curioso. Esses aqui são meus bonecos do Lobo, para vocês verem que eu curto mesmo. Olha lá, tem até uns pequenininhos, né? Tem até ele versão Lego. E é isso. Ok? Grande abraço a todos. Espero que tenham curtido de verdade. E espero que tenha esclarecido qualquer dúvida sobre o ônibus do Lobo volume 1 pela Panini Comics. Abraço, fui.